Muito bom dia a todos vocês. Você está no canal DRM, o canal do livro apócrifo. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui para conversar, com todos vocês. Desculpa pelo terremoto aí que houve. Estamos aqui para bater um papo, para nós conversarmos um pouquinho, pessoal. Então, o que você acha que está acontecendo no mundo hoje? Você acha que é normal tudo que está acontecendo? Seja sincero. Você, meu amigo, minha amiga, você, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, trabalhador, profissional liberal, você dono de casa, você rico, você pobre, você acha que o que está acontecendo no mundo hoje, em 2022, você acha normal? Você acha que está tudo certo? Se você não acha que está tudo certo, você sabe por que o mundo está dessa maneira? Por que você está vivendo e vivenciando tudo isso que está acontecendo? Catástrofe, chuva, por exemplo, em Minas Gerais, chuva na Bahia, chuva começou na Bahia, agora chuva em Minas Gerais, chuvas torrenciais, fome pelo mundo, assassinatos, violências. O que você acha? Você acha que está tudo normal? Isso é normal o que está acontecendo? Isso faz parte da sociedade? Olha, eu tenho 53 anos. E quando eu era pequeno, eu não ouvia falar sobre tudo isso que está acontecendo. Eu não ouvia falar de tudo isso que está acontecendo hoje, em 2022. E outras coisas virão. Tem gente que pensa assim, nós não estamos no apocalipse. Você está enganado, meu amigo. Você precisa ver mais? Você precisa ver mais? Então você vai ver mais. E eu quero mostrar para vocês que, independente da sua religião, independente da sua crença, independente de qualquer coisa, eu quero mostrar para todas as pessoas que me acompanham e as pessoas que não me acompanham, seja elas evangélicas, católicas, espíritas, muçulmana, budista, seja elas de qual religião for. A Escritura, a Bíblia, ela ensina as pessoas, através de alguns relatos, quem é que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Eu vou ler o livro de Apocalipse no capítulo 12 e o versículo, se eu não me engano, deixa eu ver o versículo aqui, o versículo é o 9. Eu vou ler só o 9 e vou ler o livro de, também, o apócrifo de Bartolomeu, na página 588, aqui ó, Bartolomeu, esse apócrifo aqui ó, na página 588, no versículo 16, está até sublinhado aí ó, versículo 16, vou ler para os senhores. Bartolomeu 16:88. Vamos ler? Vamos lá. Leiam comigo. Está escrito assim, ó, vou ler só o versículo 9. Vocês podem ler o capítulo todo, mas eu vou ler só um versículo, porque senão eu vou passar o dia todo aqui explicando o livro de Apocalipse para os senhores. O livro de Apocalipse ele está ligado aos livros de Gênesis, ao livro da origem do mundo. Porque você tem que compreender o início da história. Por que esse dragão que eu estou lendo aí, o dragão... Gente, vocês veem dragão hoje aí, voando aí por cima do céu? Vê dragão? Não vê dragão, né? Mas, Denilson, dragão existe? Existe. Mas não é mitologia? Não. Não é ficção científica? Não. Dragão existe. Dragão existe. A força do Pai impediu desses seres, que são seres místicos. Você já ouviu falar de místico? Já ouviu falar de feitiçaria, de magia? Você já ouviu falar? Então, existe... Você acredita que existe magia? Você acredita? Você acredita que existe misticismo? Você acredita na força do mal? Você acredita que exista a força do inferno aqui na Terra? A força dos demônios aqui na Terra? Você acredita nisso? Então, gente, as pessoas, elas estão ligadas ao materialismo.
o grande, a grande jogada do inimigo da humanidade, de você e de mim, de nós, todos nós, foi se camuflar. Você sabe o que é camuflagem, né? É igual essa tá vendo essa cor aqui, ó, que tá aqui na minha camisa? Isso aqui o exército usa eles quando eles entram na mata, eles se camuflam para eles parecerem invisível. Eles só parecem invisível, mas a gente sabe que quando a pessoa é treinada, ela consegue ver a camuflagem. Quando a pessoa é treinada, quando ela é desperta, quando ela está acordada, ela consegue ver o inimigo se aproximar. Se você é uma pessoa que só está prestando atenção no seu carro, na sua casa, na notícia da televisão, se você só vê a notícia do seu celular, a notícia da polícia, se você só olhar para isso, você não vai ver o seu inimigo se aproximar. O seu inimigo é sorrateiro. Ele tem táticas milenar. É o que eu estou te falando. Ele não é desse tempo. Ele já derrubou muitos exércitos. Já destruiu muitas pessoas. Porque ele sabe que nós somos mortais. Nós temos um período. Ele só não conhece, aliás, ele só não pode matar a sua alma e o seu espírito. Ele não pode tocar, mas ele pode arremessá-lo ao inferno, que é um ser, e te aprisionar no inferno, porque o inferno devolverá, escuta, o inferno, que é um ser, ele devolverá todas as almas, quando acabar tudo. O inferno vai ser levado para ser julgado, porque ele é um ser. O inferno é um ser e ele vai ser levado para ser julgado e vai devolver todas as almas. E as almas que estiver dentro do inferno, elas já estão condenadas. Não haverá salvação para essa alma que estiver dentro da barriga, do estômago chamado inferno. O Denilson, você está me dizendo que o inferno não é um lugar, o inferno é um ser, o inferno é um ser. O inferno é um apelido, né? Inferno quer dizer quem desce a sepultura em hebraico. E o grande dragão, ele tem uma aparência de grande dragão, ele não é o inferno, tá, pessoal? Aí é que tá, ó. Vamos botar a cabeça para analisar? Se ele joga para o inferno é um outro ser. Se o inferno é um ser, a morte é outro ser. Então são três personagens. Da onde surgiu o inferno? Da onde surgiu a morte? E quem é esse dragão? Eles se camuflaram. A morte é o outro Deus. A morte é um Deus, gente, que ataca a vida nesse plano. A morte não existe no plano espiritual para os seres espirituais. Por exemplo, o diabo não pode morrer. Entendeu? O Satanás não pode morrer. O Beuzebu não pode morrer. Por enquanto. Por enquanto eles não podem morrer. Por enquanto eles estão exercendo poder sobre a matéria. Sobre este mundo. Sobre esta sociedade. Porque essa sociedade foi criada pelos descendentes de Caim. Que ouviu o descendente de Caim, era diferente do descendente de Sete, de Abel. O Caim ouviu a instrução desse ser e desse dragão, que montou o governo república aqui na Terra, da qual está essa confusão que você está vendo toda aí. As pestes estão se propagando pelas trevas, porque o governo república, não adianta, gente, pode colocar qualquer um. Pode o nosso presidente lutar aí com toda a força dele, né? Que a gente percebe que em algum momento ele tem sido muito transparente com as pessoas, mas não adianta, porque o governo é república. E eu não estou aqui apregoando, gente, raiva para vocês, nada disso não. Eu estou mostrando biblicamente para vocês que o dragão é o pai desse sistema, aonde teve início lá em cima. E o Criador não aceitou que ele imperasse com esse governo aí em treta com a morte e com o inferno, que se chamava a deusa das águas prímivas, Terron, ou a besta,
porque o pai a transformou numa besta. A besta, gente, a besta é um animal. E essa besta, ela tentou derrubar o nosso Criador lá em cima. Mas ela não conseguiu. Mas ela conseguiu arrebatar esse ser aí, ó, o Samaú, o Lúcifer, que se transformou também nesse grande dragão, porque ele tentou matar o Criador. Gente, ele atentou contra a vida do Criador, que criou ele. A besta também tentou atacar o Criador. Só que ambos foram derrotados. Ambos foram derrotados. Olha que coisa, hein? Você não sabia disso, né? Tem muita gente que não sabia dessa história, né? Pois é. O Lúcifer, o seu Lúcio, né? Como diz o Diogo Roxo, o seu Lúcio. O Lúcifer, gente, ele não era o diabo. Ele não era esse dragão que foi excluído para sempre. Ele não era. Ele era um ser de luz. Ele era a estrela da manhã. Mas ele foi seduzido. Ele foi seduzido por essa energia. Agora você vai começar a entender. Ele foi seduzido pela energia de um Deus, gente. De um Deus do mal, a força do mal. A força do mal opõe a força do Criador. A força do mal é inveja, é ódio, é ira, é morte, é a força do mal. Eu não preciso nem falar das forças do bem, né? Entre o bem e o mal, quem vence? Por enquanto, o mal está tendo vantagem. Porque o mal tem um grande aliado hoje, que se chama a natureza. Você sabia que a natureza também foi amaldiçoada? Junto conosco fomos amaldiçoados? Você sabia que Adão era um ser celestial? E que se ele não tocasse naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não estaríamos aqui nessa condição, nós estaríamos reinando com o Pai em vida, porque o Adão era sacerdote, era rei e era profeta. Eram os três. Eu estou falando bem devagarzinho, pessoal, porque eu teria que contar toda a história. Por isso que eu estava contando a história. Eu tenho contado a história do início, para que vocês tenham uma base para isso que está acontecendo hoje. Porque as pessoas não entendem o que está acontecendo hoje com o mundo. Nós entendemos. Nós entendemos porque esse aí, ó, esse cara aí, ó, o grande dragão, ele foi excluído. Você sabe o que é excluído? Ele foi excluído. Está no livro de Apocalipse, tá? No capítulo 12, versículo 9. O dragão, o grande, a palavra vem grande antes. Se fosse só um dragão, tudo bem. Mas está dizendo que ele era grande. Um grande dragão foi excluído. O que é excluído, gente? Foi convidado a se retirar. Foi tirado à força. Ele foi mandado embora. Ó, ele foi excluído para sempre. Ele, o dragão, é a antiga serpente. Ó, dragão, serpente, dragão, serpente. Quando você vê, ó, preste atenção, hein? Vocês são muito inteligentes. O que é o símbolo do Samur? O que tem lá nos símbolos? Olha, você que nunca viu, olha lá qual é o símbolo da ONU. Vê lá o símbolo, lá, vê o símbolo. Na Copa do Mundo passada, quem é que foi que fez a abertura? O que apareceu lá na abertura? Não foi um bicho que voava, batia asa? Você não viu o bichinho voando? Bota lá, você pode pesquisar, pessoal. Ó, vamos ler devagarzinho, porque você começa a raciocinar comigo. Você vai raciocinar e você vai começar a ficar com medo. Você vai ficar com os olhos despertos. E a minha função aqui é essa. É alertar aos senhores e às senhoras, a você, meu irmão, minha irmã. Você tem um inimigo declarado.
Só que ele fez as pessoas entender que isso tudo é religião, e tudo é coisa da cabeça dessas pessoas malucas. Porque é uma vantagem dele, é a camuflagem. É a camuflagem. Agora, se você for desperto, se você for acordar agora, existe só uma maneira de vencê-lo. Tem um nome aqui chamado Yahushua. E até esse aqui, ó, esse nome, ele trocou. Ele botou o nome de Jesus, rapaz. Porque ele sabe que no nome de Yahushua, ele é realmente expulso da vida das pessoas. Ué, Denilson, mas não é em nome de Jesus? Não. Jesus, gente. Jesus, que você conhece, eu conheço, eu conheci, eu fui pastor evangélico. O nome Jesus é um nome paganizado. Não, Denilson, mas expulsa-se demônio em nome de Jesus, cura-se enfermo em nome de Jesus. Eu já vi, está lá. O próprio Messias, ele falou, acautelai-vos dos falsos profetas. O diabo, ele se veste de anjo de luz. Aí fala, mas não é possível, demônio expulsa demônio. Demônio expulsa demônio, sim. Existe uma hierarquia. E o Jesus, paz, meus senhores, é esse dragão aí. É a materialização desse dragão que está enganando. Ele está enganando. Ele está enganando. Ele, o Jesus, está enganando. Assim como esse dragão aí, ó, esse dragão, ele foi excluído lá de cima. Sabe por quê? Vamos ler ali? Vamos acompanhar? Ele é a antiga serpente. Então nós vamos ver aí que em todos os comerciais de televisão aí você vê, no fundozinho ouve um dragão, ouve uma serpente, você vê cobra para tudo quanto é lado, você vê as pessoas se tatuando com cobra para tudo quanto é lado. Existe uma força mandando as pessoas adorarem a serpente. Sem contar a última, né, da serpente, né? Você já sabe o que eu estou falando. É a serpente que está mandando, tá, gente? É ela que está enganando as pessoas, está dando esperança, está colocando esperança no coração das pessoas que estão cegas. Mas quando as pessoas acordarem, talvez será tarde demais. Por isso que muitos são chamados, agora não tem nada de religioso esse troço não, né? Muitos são chamados, você está sendo chamado a acordar. Mas poucos são os que falam, não, eu quero acordar, eu quero sair do transe, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí quando você começa a enxergar, você parece até que você está no filme chamado Matrix, do Neo. Você está numa grande ilusão. Aí, gente, olha só. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Que tem... Alô? Está na Bíblia, hein? Que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Olá, pessoal. Alô? Alô, pessoal. Ele tem capacidade de enganar. Ele enganar o mundo inteiro. Vocês estão se sentindo enganados? Vocês estão se sentindo enganados? Vocês estão se sentindo enganados? Estão se sentindo enganados? Seja sincero, pessoal. Povão, você está se sentindo enganado? Você está sentindo que você está sendo um grande trouxa? Está sentindo? Hein? Me responda, gente. Que bom se todas as pessoas pudessem ouvir isso aqui. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Aqui, ó. Pô, Denilson. Eu pensava antigamente, né? Bem que o pai poderia lançar ele
em Júpiter, em Marte, em Plutão, em Netuno, em Saturno. Pessoal, ele foi lançado no inferno. Ele foi lançado, perdão, no abismo. Porque o abismo, gente, para vocês que não sabem aí, o abismo é debaixo da terra, é do lado da terra, dos lados. A terra, gente, ela não é uma bola. A terra é plana. E existe um domo que protege a terra. Existe uma cúpula que protege, que proíbe esses seres de voltar lá para cá. Lá em cima é o mar. Lá em cima é o mar. E depois daquele mar existe o trono. Existe os anjos, né? A cidade prateada. E acima da cidade prateada existe o trono do Todo-Poderoso, do Criador do céu, da terra e do mar, daquele que nós teremos que chamar ele, confessar o nome dele, o verdadeiro nome dele, porque o nome dele não é Deus. Deus é um título, o nome dele é Yahweh. Foi assim que ele se manifestou para o povo hebreu. Que é assim que ele quer ser chamado. E o seu filho, a qual veio aqui no mundo para lutar contra esse grande dragão, a qual também foi morto por ele. Você sabia que o Salvador foi morto pelo dragão? Porque aqui nesse mundo, na matéria, ele tem poder. Como o nosso Criador deu a alma dele para vir como carne, ele também foi morto aqui. Mas depois, o bicho pegou, hein? O bicho pegou, gente. A cobra fumou, sabe por quê? Porque ele foi lá onde ele estava, porque ele achou que estava reinando, soberano. Ele foi lá e falou: agora nós vamos acertar a conta tete a tete. Eu estou no teu mundo agora. Lá em cima, lá em carne, eu fiz a vontade do meu Pai. Amar, ajudar, curar, ser paciente, benigno, amoroso, bondoso, fazer o bem sem olhar a quem. Lá em cima ele falando: aqui não, aqui eu darei ordem aos meus anjos para que te calarem, antiga serpente. Olha aqui que lindo, ó, nesse livro de Bartolomeu, olha o que diz aqui, ó. O Bartolomeu, ele pediu ao Salvador para ele ver o inimigo. Ele pediu para ver o inimigo. Ele foi ousado, ele pediu. E o Salvador liberou para ele ver. E mandou-o entrevistar. E ele entrevistou. E ele deixou a mensagem aqui escrita para você que não crê. E para você que crê também. Olha o que ele deixou. No versículo 16, eu estou lendo aqui, ó, no 16, ó. Estou lendo aqui, ó, 16, ó. Vou ler aqui, ó. Caiu um papelzinho aqui no chão, daqui a pouco eu pego. Respondeu o diabo dizendo: quando Deus se propôs a formar Adão, escuta aí, hein? Escuta aí, pessoal, me empresta o teu ouvido. Me empresta o teu ouvido que você vai entender o que está acontecendo agora, hein? E respondeu o diabo a Bartolomeu. Então o apóstolo Bartolomeu, admirando com a audácia do inimigo, confiando no poder do Salvador, disse: Satanás, dize-me, imundice, demônio, a causa pela qual foste banido do mais alto céu, pois prometeste revelar-me tudo. Ele não estava acreditando na palavra do Salvador Yahushua, não. Ele estava querendo acreditar no que o diabo ia falar. As pessoas elas acreditam mais quando ela vai lá falar com um feiticeiro, quando ela vai falar com um agouro, um adivinho, do que acreditar nisso aqui, ó, que nós estamos falando para as pessoas. Aí está dizendo assim, ó. Respondeu-lhe o diabo, dizendo: quando Deus se propôs formar Adão, pai dos homens, a sua imagem ordenou aos 4 anjos, ó, 4 anjos, que trouxessem a terra das 4 partes do globo. Então o globo tem 4 partes. Olha aí, hein, gente. Ela botou globo aqui porque realmente é um globo, porque o domo é um globo. Mas a terra não é o domo, tá? A terra não é o domo.
O domo, que tem a espécie de uma esfera, que ele deve cobrir toda a terra até na parte de baixo, ele tem a espécie de um globo mesmo. Mas a terra não é globo. E tem 4 cantos. Globo não tem 4 cantos. Globo só tem 2 cantos. 4 cantos tem um quadrado. Vocês estão entendendo a jogadinha? Que o diabo também, gente, ele é astuto, gente. Vamos prosseguir essa leitura, que ela é interessantíssima para vocês. Quando Deus se propôs a formar o Pai dos homens à sua imagem, ordenou que os quatro anjos que trouxessem da terra, das 4 partes do globo, água dos 4 rios do paraíso. A água dos rios, a água que nós bebemos vem do paraíso, gente, água potável. Essa água que você bebe vem do paraíso pra gente. Eu estava no mundo naquela ocasião. Olha, o diabo está falando, o Satanás está falando. Eu estava no mundo naquela ocasião. E o homem passou a ser um animal vivente nos 4 rincões da terra, aonde eu não andava. Então Deus abençoou, porque era a sua imagem. Depois vieram render-lhe suas homenagens Miguel, Gabriel e Uriel, os 3 anjos criados junto com ele, os primeiros mais poderosos anjos. Foram render homenagem, gente, render-se ao homem. Escuta o que eu estou te falando. Quando voltei ao mundo, disse-me o arcanjo Miguel: adora essa figura que Deus fez segundo a sua vontade. E eu me dei conta de que a criatura havia sido feita de barro. E disse, isso o diabo falando, o dragão falando, Lúcifer: eu fui feito de fogo e água. Então ele é fogo e água. E primeiro do que este. Então ele foi criado antes da gente. Ele foi criado antes da gente. Eu não adoro o barro da terra. O que ele disse? Eu não adoro o barro da terra. Eles tinham que se reverenciar a nós. Todos os anjos, você que fala, meu anjo da guarda, vou orar para o anjo me proteger. Eles são obrigados. Os anjos são obrigados por Yahweh. Eles são obrigados a nos atender. Por isso que na tentação do Messias, ele chegou, levou lá no templo, não foi? Não levou no pináculo do templo e disse, atira-te aqui embaixo. Pode pular daqui embaixo. Porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito. O que ele falou para o diabo? Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo, pessoal? Você está compreendendo o que eu estou falando? Por favor, depois vocês podem depositar aí no chat aí o que você entende agora, porque, tipo assim, eu tenho falado bem devagarzinho para que vocês entendam que o teu inimigo vive e reina hoje aqui. Ele não está presente, porque ele vai ser apresentado ao mundo, porque a prisão vai ter que ser relaxada, porque o Pai já determinou isso, porque ele era um ser da luz, e porque o Pai está mostrando para ele que ele não tem condição de reinar junto com as trevas. As trevas e a luz, que é o governo república, não tem condição nenhuma. E está testando também seu povo, aqueles que dizem que adoram o Criador, aqueles que não se corrompem, aqueles que não se entregam ao poder do Satanás. É difícil, hein? Se eu falar para você, é quase impossível. É quase impossível, gente. Estamos lutando contra um inferno. Segura firme, firme na peruca, como diz o pessoal aí. Firme na bandeira. Se você rir, você está falando como se fosse brincadeira. Pois é, pessoal. Por que eu falo isso? Porque nós somos mais. Você sabe o que é mais do que vencedores? Tem um vencedor, não tem? Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. A Bíblia nos fala que aquele que está com Yahushua é mais do que vencedor. Vou terminar aqui.
para a gente poder entregar a mensagem para você. Aí estava dizendo, de novo me disse Miguel, adora antes que o Senhor se aborreça contigo. Então Miguel falou pro dragão, hein? Você tem que adorar o homem antes que o pai se aborreça com você. Foi por isso que ele detesta a gente. E eu repliquei, Senhor, adora antes que o Senhor se aborreça contigo. Eu repliquei, o Senhor não se irará comigo. Eu vou colocar o meu trono contra o dele. Então Deus enfureceu-se comigo e mandou abrir as comportas do céu e me arrojou, me jogou na terra. E quando eu fui expulso, perguntou o Senhor aos demais anjos que estavam às minhas ordens, se dispunham a render-se diante da obra que havia feito com as suas mãos, mas eles disseram, assim como vimos que o nosso chefe não se dobrou a sua cerviz, da mesma maneira, nós não adoramos um ser inferior a nós. E naquele momento foram expulsos aqueles demônios como eu. Então tem uma potestade, a terça parte foram expulsas. Sabe por quê? Porque eles não estão se sujeitando a nós. E você acha que ele agora vai se sujeitar a nós? Você acha que agora em 2022 eles vão se sujeitar a nós? De jeito nenhum. Eles querem nos destruir. Agora sabe o que está acontecendo? Os filhos dos filhos foram perdendo o contato com o Criador. Mas ele é maravilhoso. Ele quer te resgatar agora da onde você está. Eu estou até arrepiado. Ele quer pegar você agora. Ele está querendo que você acorde para o teu inimigo. Lembre-se, se você não leu ainda Sun Tzu, eu vou te falar o que Sun Tzu deve ser um filho desse do diabo. Olha o que ele disse. Ele mesmo deu um tiro no pé. Ele falou, se você estiver numa batalha e você não conhecer-se a si mesmo, o que é conhecer para você? Você é a imagem e semelhança do Criador. E não conhecer o teu inimigo, que é o diabo, o dragão, a grande serpente, se você não conhecer, você pode ter certeza que você já perdeu a guerra. Você já perdeu a batalha. Porque nós estamos numa batalha. Agora, se você se conhece e você não conhece o seu inimigo, pode ser que você ganhe e pode ser que você perca. Vice-versa, tá, pessoal? Agora, Sun Tzu disse isso aí. Se você se conhece, eu sou filho de Yahweh. Eu fui moldado e eles têm que se sujeitar a mim. Eles têm que se sujeitar a mim. Eles têm que me obedecer. Eles têm que me obedecer. Por isso que o Yahushua falava, cala-te, eu te repreendo. Mas tem que ter peito. Tem que ter peito. Porque ele comanda todos os reinos desse mundo. Todos os reinos, todos os governos estão na mão de Lúcifer. Ele não é o dono. Mas ele está na permissão do Criador. Porque ele montou tudo que está aí agora. Por causa da descendência de Caim. Agora, se você se conhece, e você conhece o seu inimigo, sabe aonde ele vai atuar, você pode entrar em qualquer batalha, porque a vitória é certa, você já venceu. Denilson, mas a carne vai vencer o espírito? A carne tem condição de vencer o espírito. Ele nos mostrou. Ele nos ensinou. O bem vence o mal. E ainda que eles firam a carne, a sua alma estará na mão do nosso Criador. O teu espírito estará na mão do Criador. Porque todos nós, as pessoas têm medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. Porque ninguém sabe o que tem lá depois. Porque você não sabe se você vai existir em outro lugar. Mas se você ficar com medo e não der crédito àquele que falou que ele fará morada para gente, que na casa do nosso Pai tem muitas moradas e que ele vai preparar uma para nós. Se você quer viver depois da morte, você quer reinar em vida e viver depois da morte, porque a morte é um obstáculo que todos nós teremos que enfrentar, eu e os senhores. A gente já tem que enfrentar ela. Mas quando você chegar lá do outro lado, você vai ver o mundo espiritual, porque a tua alma não morre. A nossa alma não morre. A carne morre porque o espírito sai. O espírito volta para aquele que criou. E a alma que foi criada, ela fica. Ou ela vai para o seio de Abraão,
ou ela desce para as profundezas da terra. Ela tem duas opções, ou fica vagando aqui na terra, sem descer, sem subir, sem nada, esperando o dia do julgamento. Esse é o canal DRM, espero que eu tenha mostrado algumas coisas para você. Tem mais, hein? Tem muito mais. Tem para mostrar para vocês o que é alienígena, o que a NASA falou para as pessoas, o que são esses metaverso, o que é a energia quântica. Gente, está tudo isso inserido dentro das escrituras sagradas, só que as pessoas não... Estou falando escritura, tá, pessoal? Não estou falando Bíblia, não. As pessoas não conhecem do terço à missa, quando a gente fala, né? Ela não conhece. Os padres conhecem, tá, pessoal? Eles já fizeram a opção deles. Já fizeram a opção de servir a Satanás, porque ele é o patrão desse mundo. E vocês também estarão diante de uma decisão, tá, pessoal? Vocês estão... Você pensa que não? Todos nós estamos diante de uma decisão. Você decide agora. Quem você quer seguir? Seguir Yahushua, gente, não é você andar de terno e gravata, não é você ter uma vida diferente. Pelo contrário, você vai amar as pessoas, você vai aonde as pessoas estão. Se a pessoa está num bar bebendo, você vai lá. Você vai falar para as pessoas que ela não precisa da bebida para poder vencer os problemas dela. Tem pessoas com depressão, fazendo uso de remédio. Você vai explicar para as pessoas que existe alguém mais importante que pode preencher o vazio que existe dentro de nós. Porque todo ser humano, gente, eles têm um vazio, não é do céu, que ninguém vai para o céu. É outra mentira que o sistema religioso fala. Ninguém vai para o céu, gente. Nós fomos feitos para morar na terra. O vazio que tem da pessoa, sabe esse vazio de depressão que tem na pessoa? Que a pessoa sente depressão? É a falta da comida do paraíso. A tua alma, ela sente falta da energia que ela se alimentava no paraíso, gente. Por isso que os nossos corpos, a nossa alma, ela vai para o paraíso, para o seio de Abraão. É um local seguríssimo, onde o Pai é um cofre, onde o Pai está guardando todas as almas, que Ele vai resgatar essas almas e vai dar um novo lar, uma nova terra, e vai começar tudo de novo, porque essa terra, esse corpo, essa alma já está todas corrompidas. Por isso que Satanás, ele corre para que as pessoas não acordem para o Criador. Ele não permite, ele vai caçar agora, ele vai proibir as pessoas de falarem do Salvador, proibir as pessoas de falar de Yahushua. Já começou a Bíblia Dalit, que fala do nome de Yahushua. Essa Bíblia aqui já não estão fabricando mais, ó. Essa aqui, ó, já não fala mais. Por que não está fabricando mais? Por que não está fabricando mais? Porque ela fala do nome de Yahushua. Ela não fala de Jesus. Ela fala desse nome aqui, ó. Esse nome aqui. Eu vou encerrar esse vídeo agora. Ó, ela fala desse nome aqui, gente, ó. Poucas estão as pessoas que sabem o nome verdadeiro. O pessoal fala Yeshua, né? Manuel, Jeová, Nissi, Jiré, El Shaddai, Elohim. Olha o nome aí, ó. Olha o nome aí, pessoal, olha o nome, ó. Alô? Alô, você que é crente, alô, você que está na religião, alô, todos vocês, ó. Alô, Brasil, alô, mundo. Alô, pessoal, aí, ó. O nome, ó. O nome é esse aí, ó. Nesse nome não tem comércio, não. Nesse nome não tem comércio, não tem aquele que vai vender um terreninho no céu para você. Nesse nome não tem o dízimo, não, porque ele falou que o dízimo, ele explicou a verdade. Nele está a verdade. Falou que dízimo não é dinheiro, não, tá, pessoal? Dízimo é comida. E eles enganaram, dizendo que pastor tem que ficar dentro da igreja. Isso tudo está sendo um engano para as pessoas. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Continue divulgando nossos vídeos. Ô, gente, eu espero não ter falado algo para deixarem vocês tristes. Mas aquele que está em Yahushua é mais do que vencedor. É forte. É guerreiro. Não se abate, não chora, não fica prostrado. Vai para a luta, sim. Nós vamos para a luta. Vamos para a luta porque nós somos do Criador, gente. E na batalha, gente, a gente pode perder também, se a gente não conhecer o nosso inimigo. Tá bom? 39 minutinhos. O meu muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado a essas mais de 3.000 pessoas que estão se inscrevendo. Em cada dia parece que está vindo uma avalanche. E o Pai está chamando as pessoas para que elas possam ouvir essa verdade. E vocês nos ajude divulgando nossos vídeos, pedindo aí, dá uma olhadinha nesse rapaz aí. Viu o que esse rapaz está explicando aí para vocês sobre a Bíblia, né? Porque a Bíblia sempre foi um livro religioso, né, pessoal?
E a Bíblia não é religiosa. A Bíblia é um livro de história. A Bíblia, os pergaminhos e os papiros, que são as Sagradas Escrituras, e essas estão confinadas dentro do Vaticano e na Inglaterra. A cópia original e a original. E aí está um fragmento da verdade para a gente. E a gente está falando para as pessoas. Não precisa você usar terno e gravata, não precisa você dançar passo de reteté, com todo respeito, não precisa você ir a templo, não precisa você se batizar, não precisa, não, você é o templo. Lembre-se, você é o templo, eu sou o templo. E quem quer destruir o templo? O dragão. O dragão aí, ó. Alô, o dragão. O dragão quer destruir você. O dragão não quer que você conheça a verdade. Porque a hora que você começar a conhecer a verdade, você vai ver que nesse mundo existe uma adoração velada. Tudo, gente. Tudo nesse mundo. Todos os comerciais que você vê na televisão, todos os artistas, eles têm que compactuar com o dragão. Eles usaram o simbolismo para disfarçadamente, que ele disfarça, né? Ele tem que disfarçar. Porque se ele mostrar para você quem ele é, você vai fugir. Você não vai querer fazer a vontade. Quer dizer, tem alguns que querem fazer a vontade dele mesmo, né? Estão presos, estão com medo, porque ele coloca medo no coração das pessoas. Um forte abraço. Daqui a pouquinho nós voltamos aí no canal DRM. Nós somos diferentes de todos os youtubers, tá, pessoal? Eu não preciso estar aqui, vindo aqui pregar ódio para vocês, né? Ou pregar medo. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam temer seu inimigo. Você precisa acreditar que você pode vencer o seu inimigo. E as ferramentas nós estamos te dando, que é o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livre. Sereis livre da garra desse nosso inimigo, a qual o canal DRM, através dos livros apócrifos, tem mostrado para vocês a história, né, a peregrinação do nosso pai Adão, que sofreu, viu, gente? Comeu o pão que esse cão aí, ó, que esse dragão amassou. Ele conseguiu vencer. O Adão, gente, e a Eva, eles já estão bem, estão numa boa, ó. Já estão descansando, já fizeram. Você sabe quando você estuda no colégio, que você passa na primeira leva, né? Porque tem a recuperação depois, não é isso? Então, o Adão e Eva eles passaram o que tiveram que passar aqui na Terra, se entregaram, se arrependeram e mostraram para nós, descendentes, que tem um caminho para a gente seguir. É só você se apegar a ele, ó. E a Yahushua, se apegue a ele em oração. E você precisa falar com ele todo momento. Você não precisa ir para a igreja, não. Se você é igreja, você pode orar dentro de você. Você pode orar no seu íntimo. Porque ele te ouve. Ele sabe o que você pensa. Olha que vantagem você tem sobre o teu inimigo. O teu inimigo não sabe se você está conectado ou não. Ele não sabe se você está imbuído da energia. Porque tudo aqui é energia do Pai. A energia do Pai paira no ar. E se você está imbuído da energia dele, então você é forte. Então você pode enfrentar a morte. Que nem a morte vai conseguir te parar. E olha que a morte é forte, hein? Nem a morte vai conseguir te parar. DRM Rodrigues é o nome do canal. Deixa o seu like, ative o sininho. Se você quiser pedir a pessoa para se inscrever, vai lá, ó, DRM Rodrigues, e se inscrevam. Essa plataforma aí, ela vai estar na força de Yahoo e Yahushua para nós divulgarmos esse trabalho para milhões de pessoas. São 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. E você que está aí do outro lado talvez seja tocado agora, nesse momento. Esse cara aqui que não é muito bonito, mas eu sou a imagem e semelhança do Criador, e ele me recrutou. Ele pegou as coisas insignificantes desse mundo para mostrar para as sábias. Eles não vão me ouvir por causa do orgulho e a prepotência, mas você não. Você tá assim, ó. Que esse cara tá falando aí, rapaz? Que esse cara tá falando? E aí você vai começar a procurar, e aí você vai encontrar Yahushua na sua vida. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, tá?